pessoal, hoje a gente vai trabalhar sobre o estudo físico dos gases. Né? O primeiro tópico que a gente vai trabalhar são as famosas transformações gasosas. 3 transformações, já que a gente vai trabalhar com 3 variáveis, né, de estado, que é a temperatura, a pressão e o volume. São chamadas variáveis de estado físico. Então a gente vai trabalhar hoje as 3 transformações, que são as transformações isotérmicas, a transformação isobárica e a transformação isométrica ou isovolumétrica. Então vamos lá, é bem tranquilinho. Só estou dizendo a vocês que a minha transformação é isotérmica, a famosa lei de Boyle. Eu estou dizendo que a temperatura durante essa transformação, essa mudança de característica gasosa, ela é constante. E é bem fácil, só imaginar. Se eu tiver uma temperatura constante, eu vou trabalhar com as 2 variáveis, que é pressão e volume. Qual é a relação que eu tenho? Qual foi a relação que Boyle trabalhou para mim? Que se você aumenta uma pressão, você está exercendo uma pressão sobre o sistema, e você está aumentando essa pressão, a tendência é o volume diminuir. Então, a pressão e o volume são inversamente proporcionais a uma constante K qualquer. Então, eu posso dizer que se a pressão e volume são inversamente proporcionais a K, eu posso dizer que pressão e volume que eu tenho antes vai ser igual à relação de pressão e volume que eu tenho depois. Então, primeiro tópico. Se eu tenho uma transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Vamos ver aqui no gráfico. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pressão P qualquer e um volume V qualquer. Então, eu vou encontrar aqui um determinado ponto das minhas características. Quando você dobra essa pressão, então se você está dobrando, você está aumentando a força sobre esse volume, né? Se aumentou essa pressão, a tendência é o volume diminuir. Então, ao dobrarmos a minha pressão, o volume tende a reduzir a metade. Então, aqui a gente vai ter um V sobre 2. Perceba que a cada vez que você vai diminuindo, se eu dividir aqui V sobre 4, a pressão vai ficar 4 vezes maior. Então, quando o volume está tendendo a zero, a minha pressão vai tender ao infinito. Vamos fazer o contrário. E se eu agora aumentar o volume? Se eu aumento o volume, eu estou reduzindo essa pressão. Então, ao dobrarmos esse volume, a pressão tende a reduzir a metade do que eu tinha. Então, você já vai ter um ponto aqui. Mais uma vez, a gente percebe que se eu for, né, aumentando cada vez mais o volume, a pressão vai reduzir. Então, vamos colocar aqui, vamos lá. A 1/4 que eu tinha. Então, meu volume vai ficar 4 vezes maior. Já vai dar aqui mais ou menos, ó. Já se eu reduzir K, você aumenta. Então, se você fizer um conjunto desses pontos, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma curva, onde essa curva a gente chamaria de uma hipérbole, né? Onde você vai ter visualmente mostrando o quê? Que o aumento do meu volume tenderá a diminuir a pressão. Já o aumento da pressão tenderá a diminuir o volume. A esta curva a gente vai chamar de uma isoterma. Uma isoterma. Beleza? É a primeira nossa transformação. Segunda transformação, a transformação isobárica, né? Baria vem de pressão. A minha pressão passa a ser constante. E se minha pressão é constante, se eu não quero, eu tenho um sistema aqui, eu não quero que essa pressão aqui nem aumente nem diminua, né? Se eu aumentar a temperatura, a tendência é que temperatura é agitação, tendência não, a agitação começa a aumentar, eu começo a aumentar a força, então eu tenho que aumentar o volume. Lembre que pressão, eu tenho uma força aplicada sobre um volume. Se eu quero que essa pressão fique constante, se eu aumentar a força, eu tenho que aumentar o volume. Por isso que eu posso dizer que a temperatura, que nesse caso trabalhando com a energia cinética, e o volume são diretamente proporcionais, então eu posso chegar aqui V sobre T é igual a 1K. Certo? Então eu posso dizer que se V sobre T é uma constante, V0, T0 vai ser igual a V sobre T. Certo? Não precisa decorar, só entendimento. Vamos fazer o nosso gráfico aqui então. É um gráfico de diretamente proporcional, ele tende a seguir, né, uma função de primeiro grau. Só temos que tomar cuidado com uma coisa. Se você estiver trabalhando aqui em Kelvin, eu tenho que lembrar que a menor temperatura possível é 0 Kelvin, vai bater aqui. Mas se você estiver trabalhando em Celsius, que é o que a gente geralmente trabalha nos livros, você tem que lembrar que a menor temperatura vai estar aqui atrás, ó, que é o chamado menos 273. E outra coisa importante, o que é que a gente vai visualizar? Que meu gráfico ele não pode começar daqui. É o que a gente vai chamar de uma extrapolação.
ele vai ter que vir pontilhado, vamos discutir já já, até uma determinada temperatura, a partir daqui ele tende a existir. Por quê, professor? Muito tranquilo. Se você imagina que você tem o menos 273 graus Celsius, 0 Kelvin, é o zero absoluto. E no zero absoluto a entropia é nula. Ou seja, tudo tem que estar agregado. E se eu estou agregado, eu não sou gás, eu sou um sólido. Então, quando você diz que meu gráfico é uma reta, mas essa reta ela tem um limite de temperatura, porque o gás tende a diminuir essa temperatura, diminui a agitação e ele vira líquido. Depois ele vai virar um sólido. Então esse pontilhado ele vai dizer o quê? É uma extrapolação. Ele não existe no sentido gráfico. Eu só estou mostrando que ele segue um comportamento de uma função do primeiro grau. Tranquilo? Se você estiver trabalhando em Celsius, essa extrapolação vai lá para trás. Se você estiver trabalhando em Kelvin, sua extrapolação vai começar por aqui assim, Por aqui, no 0 Kelvin, até o momento que você começa a criar sua reta. Tranquilo? E a última transformação é a transformação isométrica ou isovolumétrica. E o meu volume é constante. Eu imagino uma panela de pressão. Se eu imagino uma panela de pressão e aí meu volume é constante, quanto maior a minha força, maior será a minha pressão. Força aí no sentido de quê? De agitação, Energia cinética aí. Se você está aumentando essa energia cinética, você vai ter uma colisão mais forte, o que vai promover uma maior pressão, já que o volume é constante. Então, mais uma vez, eu posso dizer que pressão e temperatura são diretamente proporcionais a uma constante. Chegamos à conclusão, então, que P0 sobre T0 é P sobre T. Já que antes é igual a depois, já que eu tenho uma constância nessa característica. Perfeito? Mesma coisa vai acontecer aqui. Tem que se prestar atenção na extrapolação, vai depender do tipo de temperatura, se é Celsius ou Kelvin, mas nunca vai começar do 0 Kelvin, nem do menos 273 Celsius, porque eu já teria o estado sólido. Então, o que vai acontecer aqui? Imaginando de novo em graus Celsius, imaginando em Celsius, eu começo daqui que seria o menos 273, vou pontilhando para dizer o comportamento, mas eu sei que não existe como estado físico gasoso, e a partir de um determinado momento você faz a parte reta, o que caracteriza a existência ali de um comportamento gasoso. Tranquilo? É interessante prestar atenção nesses gráficos, porque eu não posso construir um gráfico até o menos 273. Não posso de jeito nenhum, porque eu estaria dizendo que eu tenho um gás no zero absoluto. Então isso aí seria um erro. Então pegar uma questão de vestibular, uma FUVEST, um ITA, um vestibular desses mais tradicionais, a própria nossa UNIT aqui em Sergipe, você tem que tomar cuidado, que poderia ser uma pergunta de vestibular sobre a questão dessa extrapolação aqui, certo? Tranquilo? Um grande abraço e até a próxima.